Olha, eu aqui de novo. Bom, agora eu quero te convidar a ver a saber, né, algumas ferramentas que eu usei e uso ainda para poder fazer esse resgate de si mesma, sabe? Esse resgate de identidade. E que talvez nem seja um resgate, talvez seja a primeira vez que você vai se buscar, sabe? Se procurar dentro de si mesma. Talvez você já tenha procurado muitas coisas fora, sabe? Olhado muito para fora. É a faculdade, é a família, é o namorado, é o marido, são os filhos, é tudo para fora, né? A igreja de domingo, ou às vezes ali o devocional, mas que às vezes você nem entende direito o que tá falando aquele devocional, né? Porque na verdade você tá ali fazendo aquele devocional ali, mas você já tá pensando, né? Já tá querendo, não, porque eu preciso cozinhar feijão hoje, não, porque tal boleto vai vencer tal dia, não, porque não sei o que lá, não, porque ppp, e você tá ali, você lê ali meio que de corpo presente, amém, Deus, obrigado, gratidão, sai e vai fazer suas coisas, né? Pois é. Então vamos lá? Deus, eu sou apenas um canal. Eu estou aqui apenas para ser um canal de resgate, de amor próprio, de, de levantar essa pessoa. Mas não de levantar com coisas, com material, mas de levantar de dentro. Que ela consiga sentir, que ela consiga te ouvir e que ela consiga ouvir as tuas verdades, não as minhas, mas as tuas, Deus, assim como eu te ouço hoje. Amém. Olha só, eu comentei sobre a minha separação, né, de um casamento de 10 anos, 11 anos, mais ou menos, e o que eu descobri é que eu cheguei no fundo do poço, sabe? Eu cheguei lá embaixo, Eu cheguei num ponto onde, sabe aquele ponto que você deita pra dormir? Ou melhor, você acorda, na verdade, mas você acorda pensando em dormir à noite, sabe? Nesse ponto. Então, eu falo com propriedade de quem já viveu, o que é muito diferente, né? Às vezes eu vejo psicólogos, psicanalistas falando sobre relacionamento, falando sobre como resgatar a própria autoestima e tudo mais, mas eles não têm assim tanta propriedade para falar porque eles não viveram aquilo, eles não, sabe, passaram na pele. E eu tô te falando aqui de um lugar de quem passou, de quem viveu, de quem tava lá, deitada na cama, acordando, mas querendo dormir à noite, querendo que o dia passasse bem rápido para poder dormir à noite, porque era o que tinha, sabe? A dor era muito grande, a dor era, sabe? Faltava um pedaço de mim, faltava, porque foram muitos anos vivendo naquele ritmo, né? Vivendo aquele automático que se diz. Então, não tinha para onde correr, sabe? Chegou ao ponto de as pessoas talvez se identifiquem, as mulheres, né? Principalmente se identifiquem. Você chega no mercado para fazer compras e você não sabe mais o que você gosta. Você não sabe mais. Você não se reconhece. Então, aqui é um ponto para que se reconheça, sabe? Eu falo desse lugar, eu falo desse nível, desse ponto, tá? E eu tô aqui com uma breve apresentação, né? Apresentação não, uma breve pilares, sabe? Eu defini pilares que eu segui, que eu tenho a vivência, que eu passei
que possa te ajudar a te dar um refrigério, sabe? Te dar um... É possível, é possível, sim, é possível. E a primeira coisa que a pessoa, assim, que acontece uma situação dessa, deveria ter, não é aquele negócio, às vezes, né, que é vista chorando e tal, alguma coisa assim, não é aquela frase, né, tá chorando por causa de homem? Não, não é. Eu descobri isso. Você não tá chorando por causa de um homem, sabe, um homem com RG, CPF. Não, você não tá chorando por ele. Você tá chorando, tá doendo lá dentro, bem lá dentro profundamente, porque você tá sentindo falta de você mesmo. Sim, é. Você tá sentindo falta, por isso, inclusive, que às vezes parece que arrancou um pedaço, né? Gente, eu falo de um lugar onde eu sentia doer o meu peito, entendeu? Meu coração físico doía. Uma dor no peito, sério. E eu já fiz exames, eu tenho exames de que não tem nada, não tem problemas cardíacos físicos. Mas eu senti essa dor no peito. Então, você sente essa dor no peito, essa falta, essa situação onde você fica muito fragilizada e tudo mais, porque você realmente se enxergava naquela pessoa. Haviam partes suas naquela pessoa. Porque quando há uma relação, a gente se funde com a outra pessoa. E quando existe um rompimento, existem coisas. É como cola, sabe? Colar uma coisa na outra, sabe? Se eu colar esse vidrinho aqui, óleo essencial, eu amo óleo essencial. Se eu colar um vidrinho no outro e de repente um pouco dessa cola, um pouco dessa etiqueta aqui, desse rótulo, vai sair aqui. E um pouco desse sai aqui. Então, o que tem que ser feito? O que eu aprendi na pele? Você precisa recolher os seus pedaços. Você precisa ir até a pessoa, mas isso não é fisicamente, tá? Isso é dentro. É dentro de você. Você precisa ir até a pessoa, pegar a sua caixinha de coisas que tá com ela, entende? Pra voltar pra você. Pegar a caixinha de coisas dela que estavam com você e entregar pra ela. Isso, gente, não é racional, não é uma coisa assim, 2 mais 2 igual a 4, tá? E olha só que interessante, eu sou formada em engenharia civil, pois é, né? Pura matemática, pura física, puro cálculo. Eu nunca fui uma pessoa que acreditou em ervas, em chás, em acender uma vela, sabe? Acender uma vela. Ah, não, porque não tá na Bíblia. Não tá na Bíblia. Sabe aquela coisa rígida, dura? Mas aos poucos eu fui estudando, inclusive cientificamente, o que significa cada coisa, o que faz cada coisa na mente da gente, sabe? O que significa você, o que significa o fogo, por exemplo. Então, assim, eu tô me sentindo agora que eu tô quase explodindo de coisas, de vivências, e que pode te ajudar. E por isso que eu tô aqui. E aí é o seguinte, rompeu, né? O pedaço seu foi com ele, você tá lá no fundo do poço, você tá lá perdida, você tá lá, você não sabe o que fazer da vida, você não sabe, e agora, quem sou eu, né? Na verdade você nunca soube, mas agora é um pouco mais nítido porque teve esse rompimento, então, na verdade, antes era o casal, né? A família ali, aí agora não é mais. E aí você se sente caindo,
e que esse chão não tem, e que esse poço não tem fundo. Você só vai caindo, você só vai caindo. Mas eu quero te dizer que isso foi um presente para que você tome as rédeas da sua vida, para que você tenha um encontro com Deus de verdade, sabe? Um encontro com Deus dentro de você, não é fora. Não é indo à igreja e ouvindo o que a pessoa lá tá falando. Isso ajuda o território ali, o local da igreja, toda igreja. É divino, é sagrado. Ali existe uma assistência espiritual. Existe. É muito bom nessa fase. Você ir em algum lugar, você, né, estar com alguém. E aí, eu vou fazer aqui os pilares, né? Como eu já tinha falado, vou colocar aqui para vocês os pilares. E aí eu coloquei o seguinte, pilares, né? Primeiro, de tudo, o primeiro pilar, sabe? Que eu vivi, que eu passei, foi decisão. Sabe quando você se pega lá, na cama, que você quer que... acabou de acordar, mas quer voltar a dormir, né? Já pensa, não, quando eu acabar o que eu tenho que fazer, eu volto a dormir, que passa, né? Toma um chá ali, um remedinho, alguma coisa e passa. O primeiro lugar que você precisa ir, quando você tá lá, nesse lugar, no fundo do poço, é tomar uma decisão. O que você quer? O que você quer realmente? Você quer que as pessoas de fora olhem pra você e pensem, nossa, coitadinha da fulana, né? Nossa, que pena, né? Nossa, o fulano foi Nossa, onde já se viu? Porque o fulano... Nossa... Ou pode ser ao contrário também, tá? Pode ser, às vezes, o homem lá, né? É porque aqui, como eu tô falando com mulheres, né? Então... Mas, enfim, eu estou falando da minha vivência. E aí... Você tem que tomar essa decisão. O que você quer? O que você quer dentro de você? O seu ser. O seu ser, sabe? A decisão é: você quer realmente sair desse fundo de poço? Você quer realmente, de verdade, sabe? De verdade, transparente, olho no olho aqui, ó. Você quer sair dessa situação? Você quer viver bem? Ai, lógico que eu quero. Ai, Ana, pelo amor de Deus, onde já se viu? Claro que eu quero. Mas sabe, às vezes isso é racionalmente, porque a gente é formado tanto cientificamente, psicologicamente, neurologicamente, isso é provado, porque eu estudei, tá? Eu estudei. Tenho uns livros aqui, muitos e muitos, são poucos que eu não li ainda, né? Eu acompanho a Bíblia também, tem referências sobre isso. Então, assim, eu vivi e procurei ajuda. Então, eu tô passando aqui. Às vezes, o inconsciente é como se fosse, assim, esse vidrinho aqui, né? Na verdade, dá muito mais. Mas, por exemplo, desse vidrinho aqui, a gente tem a tampinha e a gente tem o frasco todo, né? A psicologia, os psicanalistas, enfim, a ciência descobriu que essa tampinha aqui é o nosso consciente, sabe? É a lista do mercado, eu vou fazer mercado porque eu tô, né, as coisas estão faltando na geladeira, eu vou comprar um sofá novo, né, porque eu quero um sofá novo, o meu tá rasgado, né, por exemplo. Só que tem muito mais. A gente é muito mais do que isso, sabe? A gente tem a parte inconsciente. Por exemplo, eu nunca tinha notado que as minhas coisas geralmente eram rosa e lilás, né? Tá aqui um jogo de canetas pra registrar isso. Até que um dia, uma amiga minha falou assim, na faculdade isso aconteceu. Ela falou, nossa, você gosta muito de rosa e lilás, né? E eu disse, eu? Não.
Aí ela me olhou, deu risada na minha cara e falou assim, mas tudo seu é rosa e lilás, olha aí. Foi aí que eu me dei por conta de que as minhas pastas ali, o meu caderno, as folhas, as coisas que eu escolhia para mim, para comprar em papelaria, uma coisa simples, uma coisa pequena, eram nas cores rosa e lilás. E aí eu pensei, nossa, uau! Ela conseguiu enxergar uma coisa que eu não enxergava. Eu não via, sabe? E às vezes é isso que acontece em terapia, inclusive. Os terapeutas, eles enxergam coisas que a gente não tá enxergando. Por quê? Porque a gente tá ali no meio do redemoinho, no meio do furacão. A gente não sente nem que a gente pode agarrar em alguma coisa, né? A gente tá caindo no poço, lembra? E aí, quando você toma essa decisão, é como eu disse, você vai passar pelo vale das suas sombras. Ah, o que é essas sombras, né? Sombra é aquelas coisas não tão bonitinhas, né? Ou às vezes pode até ser que sejam coisas, entre aspas, boas, né? Mas que você reprimiu dentro de você. E eu tô falando isso com relação à ciência, tá? Eu não sou psicóloga, não sou terapeuta, mas eu falo isso com propriedade baseada nos livros que eu li, que são livros de psicologia, livros de ciência, livros de terapeutas, livros de... Tem aqui, ó, Augusto Cury, tem... O que mais aqui, ó? Joel Goldsmith, tem Caibalion, tem Jung, que foi um super, hiper mestre, né? Que trabalhou muito com sonhos, trabalhou muito com, assim, diversas frentes, sabe? E, inclusive, não dá para separar ciência, espiritualidade, política, sabe? É como o médico, tá? A gente tem um corpo, né? E aí dói o punho, por exemplo. Você vai no especialista de punho. Tudo bem, ok. Mas às vezes já é provado cientificamente que o problema não é exatamente o punho. O problema tá dentro, sabe? É como a febre. A febre é uma indicação, né, de que tem algo dentro que não tá legal. Então vem a febre. Então a febre é o quê? É um alarme. É um né? Não tá tudo bem com esse corpinho. Vamos lá analisar, verificar. Aí dói o quê? Dói o estômago. Dói, né? Alguma coisa, dói o intestino, dói o útero, dói alguma coisa desse tipo. Aí que você vai investigar. Mas assim, a gente é muito mais do que os olhos podem ver, sabe? A gente é muito mais do que... Então isso precisa ser olhado de uma maneira um pouco mais delicada, um pouco mais específica. E existem ferramentas para isso. Existem ferramentas. Eu sou prova viva de que existem. Então, assim, quando você toma uma decisão e que você vai dar de cara, tudo bem, eu tomei a decisão, eu vou sair desse poço. Eu vou sair daqui desse fundo. Eu preciso dar de cara com essas sombras, com esses erros, com esses defeitos, com essas qualidades também, né? Onde eu acertei, eu preciso revisar isso? Preciso. Eu preciso olhar. Eu quero sair? Sim, quero sair. Vou dar de cara com isso. E vai ter a fase de negar, tá? Você vai ter que viver o luto. E viver o luto é uma coisa, assim, complexa, porque ninguém é igual a ninguém. Existem grupos, né, que podem ter uma determinada semelhança entre si, né? Pessoas às vezes têm semelhança entre si, mas não é igual um ao outro, né? São seres diferentes, são histórias diferentes, são pessoas diferentes. Mas uma coisa que eu digo viva o luto, viva.
chore os seus mortos. Você vai chorar. Sabe esse negócio de falar, que como eu já disse aqui, ai, você tá chorando por causa de homem? Para de chorar por causa de homem. Não, você tá chorando por causa dos seus pedaços. Você tá chorando pelaquela história que você criou na sua cabeça da família Margarina, tomando café da manhã em volta da mesa, do almoço de domingo, que seria tudo top a vida toda. Uma briguinha ali, uma rateação aqui e ali, mas, né, tá tudo bem. Tá sempre tudo bem. Lá fora, né? No ter, tá sempre tudo bem. No ser, tá um bagaço. Só você e Deus sabe o que você tá passando. Mas o ter, tá tudo certo. E você criou essa história na sua cabeça. Você acreditou nisso. Você colocou energia nisso. Você se dedicou, você se aplicou, você acreditou de uma maneira que... E aí, do dia pra noite, isso é tirado de você. E aí? Então, assim, tem a fase do luto. Tomou a decisão? Tomei. Ok. Vai ter a fase do luto. E não dá pra onde correr. E assim, você precisa passar por essa fase, porque é o seguinte, existem pessoas que não passam por essa fase. Já correm, vão lá e arrumam outra pessoa, né? Arruma outra pessoa. Mas aí é o seguinte, você não... Como esse potinho aqui, ó. Ele tá inteiro, né? E esse aqui também. Aí, você... Cada um tem a sua tampinha, correto? Cada um tem uma tampinha. Aí, essa pessoa aqui, ela terminou o relacionamento dela. A tampinha, né? Um pedaço dela saiu. Isso aqui é hipotético, tá? Saiu um pedaço dela. Ok, se separaram. Aí ela vem com outro e ela tá desesperada. Pode ser que não seja, que isso não seja demonstrado, sabe? Não é pra fora, né? Por fora tá tudo bem. Ela tá como uma panela de pressão ali dentro, entendeu? Desesperada, ela chora no chuveiro, ela chora quando ela vai dormir, mas quando ela sai do seu quarto, por exemplo, ela veste uma capa, né? A capa da sociedade ali, diz que tá tudo bem, e que tá tudo bem, não preciso de ajuda, não preciso de psicólogo, não preciso chorar o meu falecido ali, né, e tal, não preciso, não. Tá tudo bem. E aí ela tá, mas por dentro ela tá desesperada. E aí o que ela faz? Ela pega a primeira, segunda, terceira pessoa, sei lá, e tenta encaixar, sabe? E aí é o seguinte, por algum tempo, pode até dar certo, tá tampando, não tá? Tá bambo, né? Não é a tampinha dela, mas tá tampando, tá tudo bem. Só que isso aqui não vai dar certo. Não vai. Ou aqui, ou daqui X tempo, lá na frente, não vai dar certo. Por quê? Porque ela não se completou com ela mesma. Ela não encontrou a conexão com ela mesma aqui dentro, sabe? Ela não investiu tempo, ela não chorou, ela não teve o processo de luto, ela não enterrou o que ela tinha que ter enterrado, ela não reavaliou o que ela fez de errado e o que ela fez de errado tanto com atitudes dela mesma, de ter errado, quanto atitudes do outro, que ela deveria ter se imposto, sabe? Porque cada um tem um terreninho. Mesmo num relacionamento, cada um tem um terreno. Aqui é minha área. Aqui eu comando, né? E o outro, ele só pode chegar até a borda desse terreno, sabe? Que são os valores, as crenças e tudo mais. Mas aquelas coisas que são, assim, inegociáveis, sabe? E aí, enfim... É da sua responsabilidade também dizer ao outro o que você está sentindo
com aquilo que ele está fazendo. Às vezes eu olho em perfis de relacionamento e tem pessoas que fazem perguntas assim, muito absurdas, sabe? Mas eu reconheço que quando a gente tá no olho do furacão, quando a gente tá ali, né, sem o que apoiar, meu Deus, e agora? A gente fica perdido. E aí tem pessoas que perguntam, o meu marido mandou nudes, peguei o celular do meu marido e ele mandou nudes pra fulana. Isso é motivo de eu largar? Gente, pensa comigo. Se você não se conhece, não está inteira consigo mesma, não reconhece esses seus próprios valores, sabe esse terreninho de que é inegociável? Então, você não tem a coragem de pegar a sua bolsa e falar, olha, querido, desde o início eu mostrei para você os meus valores, o que eu acredito e o que eu não acredito. Isso que você fez é um sinal de que você não merece a mulher que eu sou. Você não merece a minha companhia. Então, a partir de agora, eu recebo, né? Eu sou grata por tudo que a gente teve, mas tchau, acabou. Sabe? E isso de você se conhecer, de você saber quem você é e onde você quer chegar, é o que te dá forças para você tomar uma atitude dessas, sabe? É o que você consegue ali se apoiar em si mesma, sabe? Com Deus, com você, sabe? Com a sua essência, com quem você é, com o seu ser, não com o seu ter lá fora. E aí, desse lugar, nesse luto, né? Esse luto, ele é um momento seu. Ninguém ensina a viver o luto, né? Ninguém ensina. E vai doer, tá? Vai doer muito. Vai doer. Vai ser como te rasgar no meio. Mas vai ser muito bom depois. Muito bom. Muito bom. E aí, você precisa, nesse luto, chorar. Você precisa sentir, sabe? Você já ouviu muito aquele negócio, engole o choro? Engole o choro, menina. Engole esse choro. Pois é, eu ouvi muito isso quando era criança. Não culpo, sabe? Não culpo meus pais, não culpo eles, porque, assim, a cada geração, de uma certa forma, isso tem sido amortecido, né? Porque eu já percebi que não faz tanto tempo as crianças eram tratadas como animais, sabe? De deitar no chão no tapetinho. E isso é um trauma muito grande. A minha avó me contou uma história uma vez que ela colocou um chinelo nos pés com acho que 15, 16 anos. Antes era descalça. Só descalça. Então, assim, ninguém te ensinou. Ninguém me ensinou. Mas eu vivi. Eu vivi e eu tenho esse caminho. Foi o caminho que eu tracei, que eu percorri. E tá tudo bem chorar. Tá tudo bem ele deitar em posição fetal e chorar. Isso faz bem. Cientificamente, chorar faz bem. Cria hormônios de sensação de tranquilidade, de paz, sabe? Sabe? Chora, descarrega, sente. Uma hora vai passar. Às vezes a gente acha que, ai meu Deus, mas se eu chorar eu vou viver chorando pelos cantos. Não vai. Faça os seus momentos, sabe? Tenha os momentos seus. É você e Deus no seu quarto, e aí chora.
Chora, 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 até esgotar, tá? Você vai sentir raiva, sabe? Nesse luto, nesse processo, você vai sentir raiva, você vai querer ir lá e... sabe? Nesse movimento que eu fiz, inclusive, o que eu descobri, uma das coisas que eu achei muito interessante, foi o seguinte, sabe bruxismo, né? Que é apertar, ranger os dentes? Gente, se você for num dentista, vai fazer a plaquinha, vai falar que é um negócio no sistema nervoso central e diminui o estresse, não sei o quê, umas coisas assim, né? O que eu descobri estudando foi o seguinte, bruxismo tem a ver, sabe com o quê? Raiva. Raiva engolida. Raiva não sentida. Se você não sente os seus sentimentos, se você vai guardar... Por que vocês acham que hoje tem tanta doença por aí? Será que é só alimentação? Será que é só... A gente não é só mão, braço, dedo, unha. A gente é um corpo. A gente é um ser que é para ser inteiro. Ser inteiro. Inclusive aquela passagem na Bíblia que diz que o homem... Para que o homem seja perfeito, né? Eu já li em livros que a tradução, né? Porque foram feitas várias traduções, né? Até chegar em vários idiomas, pega o original que foi escrito, eu não me recordo se é em hebraico, aramaico, mas essas línguas antigas, e traduz para outra linguagem. E quem está traduzindo essa linguagem não é um especialista. Por exemplo, é diferente um médico, né? Ser programador de uma máquina para medicina. Por quê? Porque ele sabe o que precisa na medicina e ele sabe a programação que ele precisa fazer naquela máquina. E aí é o seguinte, muitos tradutores, eles não são pessoas que têm esse feeling, sabe? Que tem como é que se diz mesmo? Que não conseguem trazer palavras que tenham um significado mais semelhante o possível daquele outro idioma. Então, na Bíblia está escrito, sejam perfeitos, né? Mas, na verdade, esse perfeitos, acredito que foi Jesus que tenha falado isso. Não me recordo a passagem, mas está lá. Acredita-se que não é a palavra perfeitos, mas sejam inteiros. O que é uma pessoa inteira? É uma pessoa que sente sim raiva, ela sente sim vontade de chorar, ela sente sim vontade de ir lá e dar na cara do fulano, né? Ela sente vontade disso. Ela sente medo, ela tem medo. Precisa ser vencido? Precisa. Precisa ser trabalhado? Precisa. Mas ela sente. E não dá para abafar. Como diz o professor Hélio Couto, às vezes a gente pega as nossas emoções, as nossas coisas, e a gente quer abafar, né? A gente joga, ele ainda fala, joga concreto em cima, joga concreto em cima, joga concreto em cima. Mas aquilo lá tá vivo lá dentro, sabe? E precisa ser colocado para fora. Por quê? Porque senão vira uma doença. Vira uma doença. Vira um câncer. Vira um Alzheimer aí da vida. Vira alguma coisa. Isso que eu tô falando não é de mim, é de ciência. É coisa que eu estudei e que você também pode estudar. Você também pode chegar nessa conclusão. É que eu tô cortando o caminho, sabe? Mas eu estudei. Eu não acreditava. Eu não acreditava em chá, não acreditava em essa coisa de inconsciente, não acreditava em nada disso. Eu achava que eu mandava na minha vida com o meu ego aqui, ó, de boa, tranquila. Mas não é assim. A gente faz escolhas muito mais inconscientes. Lembra que eu falei que o que a gente sabe é isso aqui, de consciência? O restante das nossas escolhas são todas inconscientes? Exatamente isso. Então você precisa sentir. Você precisa sentir a raiva, você precisa sentir a tristeza, sabe? Inclusive naquele filme
divertidamente, né? Se vocês perceberem, a alegria só vem depois que a tristeza é sentida. Porque no momento em que acho que é um elefante, né? Um elefante todo doido lá, que ele se sente triste e chora, 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 a alegria fica ali olhando e depois ele reage. Ele tem forças. A tristeza te dá forças. Mas isso, se você permitir. Se você conseguir ter as ferramentas para isso. E aí você sente a tristeza, você sente a raiva, você sente o medo, vai dar a impressão de que você vai morrer, vai. Você vai ter essa impressão. Até a minha terapeuta, ela usa muito aquela parte do filme Harry Potter, a parte da erva do diabo, se eu não me engano. Existe uma cena ali onde o Harry Potter e os dois amigos dele caem num poço, né, que parece um poço, com várias, como se fosse galhos de árvores, né, que se mexem, e aí eles ficam ali se debatendo, e quanto mais ele se bate, é como se fosse areia movediça. Quanto mais ele se debate, luta contra, não, eu não quero sentir, eu sou, né, eu sou forte, Deus é comigo, e nananã, 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 e aí, não, porque o fulano falou, e aí eu vou me debatendo, e aquilo vai contorcendo eles, vai contorcendo. E aí, no filme, a Hermione fala assim, gente, deixa, fica quietinho e deixa, confia que a gente vai sair dessa. E adivinha? Depois que ela passa por esse processo, depois que ela deixa isso, né, passar por ela, ela sente aquilo, aí ela consegue sair. Eles conseguem sair. É fácil? Não, não é. É pra qualquer uma? É pra qualquer um? Não, não é. É todo mundo que vai seguir o mesmo caminho? Também não. Mas é uma opção. É um caminho que você pode tentar. Testa. Não confia, não. Não acredita, sabe? De primeira. Mas testa. Testa, sabe? É um processo para ser testado, para ser vivido na pele. Não para ser falado. Eu tô falando aqui, mas é um processo. E processo leva tempo, tá? Vai levar um tempo. Já te digo isso. Não vai ser do dia para noite, não vai ser da noite pro dia, não vai ser em uma semana. Tem pessoas que passam por todos os processos, né, do luto, a raiva, a tristeza, o medo, enfim, a negação, a aceitação, e depois voltam de novo, sabe? Só que por mais que essas pessoas, por exemplo, existem pessoas que é separadinho, que vive cada sentimento de uma vez, e existem pessoas que passam um pouquinho de cada, sabe? Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E aí depois volta. Só que quando ele volta, já é mais leve. Já é muito mais leve. E aí, até esgotar, sabe? Esgotar, acabou. Acabou. E a hora que acabou, dá um alívio. Dá um alívio que você pensa, meu Deus, gratidão, Deus, eu te agradeço por tudo isso. Parece loucura, né? É um paradoxo. Como diz o professor Hélio Couto, mas uma desgraça dessa, você fala, você ainda agradece, né? Sim, agradeço. Porque é como o caso daquela pessoa que perde o avião, sabe? A pessoa que perde o voo. Avião não, né? O voo. A pessoa tem o voo marcado, de repente o despertador não desperta, e aí de repente ela vai lá no aeroporto, o avião já foi, e ela fica lá pisoteando. Ai, meu Deus, mas como assim? Eu perdi esse voo. Aí de repente, algumas horas depois, ela descobre que o avião caiu, e aí o que ela pensa? O que você pensaria? Bom, eu ficaria mega felizona, né? Ajoelharia onde tivesse, meu Deus, gratidão, meu Deus, nasci de novo. É isso, é sobre isso, é sobre nascimento, reconhecimento, é sobre ser você, seja você, em essência.